E aí galera, tudo bom? Hoje a gente vai para mais uma aula de noções de eletricidade. Na aula passada a gente estudou sobre matéria e energia. A gente viu algumas definições em relação a esses dois conceitos, tá? Se não viu, volta lá na aula para não perder o conteúdo, tá? E na aula de hoje a gente vai estudar sobre eletrostática e qual a sua importância dentro da informática. Então, como a gente já viu na aula passada sobre matéria, a gente viu que todos os corpos, né, eles possuem átomos, e esses átomos eles são compostos de prótons, nêutrons e elétrons. Então, qual é a influência desses átomos quando a gente fala sobre eletrostática? Esses corpos que a gente já citou, esses átomos, eles costumam se manter no estado de neutralidade. Okay? Isso ocorre quando a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons, que no caso são os positivos e os negativos, eles se mantêm, vamos dizer assim, equilibrados. Tá? E esse equilíbrio faz com que eles se tornem neutros, tá? Que ocorra essa neutralidade. Só que na prática nem sempre é isso que acontece. Existem vários fenômenos que podem fazer com que esses átomos eles se desequilibrem, a gente pode dizer assim, e faz com que ele possa ou ganhar ou perder elétrons, tá? Que são as cargas negativas. E aí quando eles ganham esses elétrons, a gente pode dizer que eles ficam carregados, né? Ou então eletrizados. A gente viu na aula passada que é isso que é responsável por fazer a corrente elétrica, né, acontecer. Esse excesso de elétrons é o que faz com que os corpos fiquem eletrizados, né? A gente chama de corrente elétrica essa passagem de elétrons em grandes quantidades. E em relação às formas de eletrização, né, existem basicamente três. A gente pode dividir elas em eletrização por atrito, contato e por indução. E para a gente, essa forma mais importante, né, é em relação à eletrização por atrito, que é quando a gente esfrega dois corpos, tá? A gente vai entender como é que isso ocorre. Vou deixar como atividade para vocês fazerem essa experiência, tá? Vocês vão acessar esse vídeo aqui e aí vocês vão fazer essa experiência. Não vou mostrar para vocês como é que ocorre, tá? Vocês vão pausar o vídeo, vão lá nesse link, eu vou deixar ele também aqui na descrição, para que vocês acessem e façam essa experiência, tá? Para a gente conseguir compreender como é que funciona a eletrização por atrito. E já a eletrização por contato, né, ela ocorre após essa eletrização por atrito, certo? No caso, quando dois corpos eles colidem e um está carregado, ele cede parte desses seus elétrons para o outro corpo, certo? Então isso aí forma a corrente de elétrons, né? A corrente elétrica que gera essa eletrização. E isso é muito importante quando a gente fala sobre a informática. Vocês provavelmente já ouviram falar sobre a energia estática, que é possível que essa energia, certo? Que qualquer corpo pode conter, e essas cargas elétricas elas podem vir a danificar alguns equipamentos que a gente possui dentro do computador, certo? O nosso corpo, vocês vão observar aqui por meio dessa experiência, tá? Assim como diversos outros objetos, eles também podem ficar eletrizados, certo? Quando o nosso corpo, por exemplo, ele está em atrito com alguma coisa, seja uma roupa, ou até quando a gente está se movimentando mesmo, o nosso corpo entra em contato com outros corpos, né, outros átomos, e ele acaba ficando eletrizado, ou seja, ele pega partes de elétrons de outros corpos e a gente gera meio que uma corrente elétrica dentro do nosso corpo. E aí quando a gente toca em qualquer um equipamento, principalmente aqueles equipamentos que são bons condutores, e a gente viu que esses bons condutores são os metais, né? Essa carga elétrica, essa corrente elétrica, a gente pode dizer assim, que está dentro do nosso corpo, ela passa a partir da eletrização por contato, ok? Quando a gente encosta em algum objeto, parte dos elétrons que estão no nosso corpo, eles passam para esse outro objeto por meio de uma corrente elétrica, tá?
Então, é uma corrente elétrica bem pequena, mas para alguns equipamentos que a gente possui dentro do nosso computador, pode ser suficiente para vir a danificá-los, ok? E aí existem alguns materiais que eles contribuem mais para que esse fenômeno aconteça. E a gente tem alguns exemplos, por exemplo, roupas de lã, tapetes e toalhas, certo? Por isso que sempre, nunca é recomendado que a gente, por exemplo, faça uma manutenção de um computador colocando ele sobre uma superfície de tecido, por exemplo, sobre uma toalha, sobre algum pano. Normalmente a gente utiliza ou uma bancada de madeira ou de borracha, justamente para evitar que esse fenômeno venha acontecer e possa danificar alguns dos nossos equipamentos, ok? E de que forma a gente costuma evitar que essa energia estática ela venha a danificar algum componente do nosso computador? E aí existem algumas formas, algumas técnicas que a gente utiliza. A primeira delas é a gente fazer essa descarga de elétrons que possui no nosso corpo em alguma superfície de metal. Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, do gabinete do computador. Muitas pessoas, antes de pegar em algum equipamento específico dentro do computador, toca ali no seu gabinete, que é feito de metal, já para fazer essa descarga de elétrons nesse equipamento. Afinal, ele é só uma case de metal e ele não possui nenhum componente ligado diretamente a ele. Ou então a gente utiliza o que a gente chama de pulseiras antiestáticas, existem mantas também, tapetes que a gente pode colocar onde a gente fica, para quando a gente estiver fazendo a manutenção, essa energia estática ela seja descarregada por meio dessa pulseira, tá? Então, ela é uma pulseira que você prende ao seu braço e a outra ponta você coloca em alguma superfície de metal, tá? Alguma outra superfície para que ela receba essa descarga nos momentos que a gente estiver lá, né? Se mexendo em atrito com alguma coisa e que os elétrons de outros corpos venham para o nosso corpo e a gente, consequentemente, distribua também para outros corpos que a gente venha a fazer contato, certo? Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente para que a gente tome esses cuidados quando a gente estiver manuseando equipamentos eletrônicos, tá? Muitos desses equipamentos, hoje a gente tem equipamentos bem mais modernos, eles já vêm com algumas proteções, tá? Mas quando a gente está trabalhando com computadores, nem sempre a gente está trabalhando com computadores mais modernos, né? Muitas vezes a gente pega equipamentos bem antigos e que não possuem essas proteções. Então é sempre bom que a gente tenha cuidado para evitar que uma coisa tão simples venha a danificar um componente eletrônico que acaba acarretando um grande prejuízo para a gente. E aí, só para ver se a gente conseguiu compreender um pouco dessa ideia, vou deixar aqui uma atividade para vocês fazerem, tá? Para isso, vocês vão ter que realizar aquela experiência que eu já falei no vídeo, então não deixem de fazer. E aí, para a próxima aula, a gente já vai avançar nesse conteúdo. A gente vai estudar sobre algumas grandezas elétricas, né? A tensão elétrica, corrente elétrica, que a gente já viu, que é essa corrente de elétrons que a gente já falou hoje, o que vem a ser a resistência elétrica e potência elétrica, tá? Se vocês quiserem se adiantar, já vai no linkzinho que está aí e acessa o nosso livro, tá bom? Então por hoje é só, a gente se vê na próxima aula. Valeu!